bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo o que Deus pode fazer através de você. Gente, quem tem passado aqui? Quem tem passado aqui? Todo mundo. Todo mundo tem um passado. O que é um passado? O passado é tudo que ficou para trás. É uma parte do tempo da nossa vida que se foi, que ficou lá atrás. E eu acredito que muita gente aqui gostaria de voltar para trás e refazer algumas coisas. Sim ou não? Gente, quando eu paro para pensar, às vezes eu fico falando, eu não faria a mesma coisa que eu fiz. Eu não falaria a mesma palavra que eu falei. Eu falaria quando tivesse que falar. Eu deixaria de fazer algumas coisas. E eu faria outras coisas diferentes. Tem gente que nem se relacionar não ia mais com a mesma pessoa, ou talvez seria diferente, falaria coisas diferentes. E eu vou dizer para vocês, às vezes a gente queria mudar o nosso passado, mas não tem jeito. O que ficou para trás, ficou para trás. O passado não vai definir o teu futuro. Eu quero dizer para você, o que define o teu futuro é a tua origem. É onde tudo começou. O que define o teu passado e o teu futuro, sabe o que é? É quando Jesus sonhou comigo e com você. Ele tem um sonho maravilhoso comigo e com você. E o que é a origem? Origem é o ponto inicial de uma ação. Origem é o ponto inicial de uma ação, ou coisa que tem continuidade no tempo. Ei, alguém deu um ponto de origem na nossa vida. E esse ponto de origem se deu antes da fundação dos séculos. Quando Jesus sonhou comigo e com você. Deus tem um sonho comigo e com você. Por isso nada está perdido. Não importa o teu passado. Não importa quem foi sua mãe. Não importa quem foi seu pai. Não importa nada. O importante é quem nós somos. E quem Ele é. O que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Eu queria que você abrisse a sua palavra no Evangelho de João, no capítulo 4. E antes de começar a ler, e eu não vou ler o texto todo porque ele é um pouco extenso, eu quero falar para vocês sobre, aqui ele vai falar sobre dois tipos de pessoas, os judeus e os samaritanos. Aqui os judeus, ele não se usava passar naquele caminho que Jesus iria percorrer. Os judeus, eles perseguiam os samaritanos. Presta bem atenção, porque vocês vão ver aonde eu quero chegar com isso. Os judeus, houve uma ruptura histórica e se dividiram. O reino do norte, que dividiu os samaritanos, e o reino do sul, que era em Jerusalém. Jerusalém crescia em superioridade e orgulho religioso. Costumes, inversão de leis, para tentar agradar a Deus. Os judeus olhavam os samaritanos de cima para baixo, como um povo de baixa categoria,
um povo de culturas estrangeiras e que sua prática era contrária a Israel. Mas os samaritanos reclamavam que os judeus negavam o seu direito histórico de pertencer ao povo de Israel. Então ficava aquela rincha. Os judeus se consideravam um povo elevado e os samaritanos sempre a classe mais baixa, sempre humilhado. E eles não se davam. Mas eu vejo aqui que Jesus sonhou com uma mulher. O pastor Vando acabou de falar aqui. Vem para você ver como que Deus ama quem não merece. Vem nas aulas aprender isso. Jesus não importa quem você é. Ele olha para essa mulher e ele tem uma ideia, gente. Olha só. No versículo 4, no capítulo 4, ele começa uma palavra que somente quem tem a graça de Deus. E era-lhe necessário passar por Samaria. Porque um judeu passaria por Samaria, a não ser por amor a alguém. Porque de vez em quando você faz coisas que a graça te envolve a fazer, porque você tem amor a alguém. E Jesus teve amor por essa pessoa que ninguém mais queria. Alguém que estava jogada pelas traças. Alguém que estava desenganada pela sua própria alma. E Jesus chega e diz: olha, era-lhe necessário. Ele tinha necessidade de passar naquele lugar. Outra coisa que eu abro um parênteses aqui, que ele fala uma frase no versículo 7. Jesus vai, encosta no poço de Jacó, ao meio-dia. Sabe que os judeus faziam ao meio-dia? Se encontrava com as famílias. Era o horário do sol mais forte. Mas eles se reuniam para ceiar. E não havia ninguém na rua, porque todos faziam a mesma coisa. Mas essa mulher, ela ia ao meio-dia para tirar água do poço, porque ela tinha vergonha dela mesma, porque a alma fazia com que ela se fechasse. As coisas que ela fazia, que não tinha forças para parar. E ele sabia disso. E ao meio-dia, Jesus encosta naquele poço e espera aquela mulher que ninguém queria chegar. E quando ela chega com o vaso para tirar a água do poço, Jesus faz uma pergunta para ela. Aliás, não foi uma pergunta. Ele poderia ter feito uma pergunta, mas ele fez uma afirmação. Ele disse: dá-me de beber. Imagina aquele cenário, aquela mulher samaritana, que já tinha feridas, que ninguém queria, e de repente Jesus aparece, olha para ela e diz: ei, dá-me de beber. Quando ele diz essa palavra, eu me recordo do texto, onde ele pega uma bacia, e ele vai até os discípulos, e se humilha, porque essa posição de lavar os pés dos discípulos, é a posição mais humilhante que tinha na época. Porque eles chegavam com os pés todo sujo. E Jesus pegou aquela bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando eu vejo esse texto, essa pergunta que ele faz: dá-me de beber. Um judeu
pedindo um favor para uma samaritana. Um judeu expondo a graça dele mesmo. Um judeu se colocando na posição que ela, pedindo ajuda para uma samaritana. Sabe que posição ele se encontra? Para conversar e ganhar o coração dela. Uma posição de humilhação. Um judeu que tinha tudo para humilhá-la, ele pede ajuda. O maior ensinamento que a graça nos dá é que a humildade quebra barreiras. E às vezes a gente precisa entender o que Jesus está falando conosco. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós. Jesus olhava para aquela mulher e ele dizia: ela tem uma origem. Eu sonhei com ela. Ei, tem alguém tão especial, formoso. Eu amo de paixão Davi. Ele sabia quem ele era. Davi sabia de onde tinha vindo. Davi não se preocupou com o passado, mas Davi olhou para a sua origem. Olha, no Salmo 51, Davi expressa. Olha aqui. No Salmo 51, no versículo 5, diz: que eis que em maldade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Sabe quem era Davi? Era filho da prostituição. Davi foi filho da prostituição. Aí passa. O profeta Samuel vai à casa de seu pai Jessé. E quando ele está lá, ele conversa com Jessé e diz: eu vim escolher um rei. E ali passa todos os filhos. Sabe o que acontece? Jessé nem se lembra de Davi. Mas Davi sabia quem ele era. Davi sabia de onde ele tinha vindo, qual era a sua origem. Ele não pensou no passado. Mais à frente, no Salmo 139, Davi diz quem ele é. O Salmo 139 diz assim: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui formado, fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. E os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e todos eles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Davi foi filho da prostituição. Davi não ficou olhando o passado, a rejeição. Davi não focou na rejeição. Davi focou que no livro do Senhor havia escrito o que ele seria. Já está escrito, meu irmão e minha irmã, quem você é em Deus. Ei, a sua história já foi escrita. Não olhe para o teu passado, mas olhe para a tua origem. Ei, Jesus olhou para a origem dessa mulher. Jesus não olhou o passado que ela tinha. E a graça foi envolvendo essa mulher de uma maneira tão grande, tão misericordiosa, que ela foi se quebrantando. Porque a gente quebranta uma pessoa endurecida com o tempo, com a graça. A religiosidade de um judeu talvez endureceu o coração daquela mulher, daquele povo. Mas chega um judeu para quebrar através da graça. Esse é o mistério do Senhor.
Ele procura pessoas que ninguém quer e faz dela uma história. A história dessa mulher, ela gritou muito e ela grita até hoje. A tua história vai gritar muito. Você tem uma história, você tem uma origem, e a tua história está escrita com os dedos do Senhor. E é tão maravilhoso quando a gente vê essa mulher. Ela se assusta quando ele fala, dá-me de beber. Sabe o que ela faz? Meu Deus, sabe por quê? Ela fica chocada. A graça choca. A graça choca pessoas. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, eles ficaram chocados. Não, não, por favor. A graça choca. O amor de Deus choca. A doçura do Senhor choca. É isso que Ele quer fazer em nós. Ele quer arrancar toda a religiosidade que foi plantada no nosso coração. Tudo aquilo que a gente aprendeu que não está de acordo com o Senhor. Você tem que perguntar, o Senhor faria isso? O Senhor faria isso? Eu tenho aprendido sobre a graça. Eu tenho aprendido que a graça, ela faz leões virar cordeiros. E ela faz cordeiros virar leões. A graça te leva muito longe. A graça faz a tua família voltar para perto. A graça te ensina. A graça te liberta. A graça faz com que o teu amor brote de novo. E que você volte à origem daquilo que Ele te criou para ser. Ele criou você para ser alguém muito especial. Por isso, você que veio nessa noite e você que está nos assistindo, Deus tem uma história para você. O teu passado não é a tua história. O teu passado não é a tua história. Ah, meu Deus. Em segundo lugar, eu vejo o quanto a mulher foi se quebrantando. No versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ele te daria água viva. Mas a mulher estava tão focada em si mesma. Ela estava tão focada na sua própria alma, nos seus problemas, nas raízes, em tudo que ela perdeu no passado, em todas as coisas erradas que ela fez e cometeu, em tudo que não deu certo, que ela não conseguia ouvir o que Deus estava dizendo. Muitos de vocês não entendem o que Deus quer dizer, porque estão focados no passado, porque estão focados nas coisas que Deus não tem para você. Mas essa mulher foca aqui, ela pergunta: Senhor, tu não tens com que tirar, com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Ela fica indignada com as palavras de Jesus. E muitas vezes Jesus está dizendo para você: vai, eu estou junto. E você fica indignado: Senhor, mas como? Eu não sei como fazer. Que água é essa? Às vezes a gente quer matar nossa sede com relacionamentos. Às vezes a gente quer matar a nossa sede com pessoas,
com coisas, com curtidas. Às vezes a gente quer matar o nosso relacionamento com algumas coisas que não vão acontecer nada. Jesus tem a água viva para nós. Jesus tem uma água viva. É o mistério da graça. A graça é um mistério. Vocês entendam que a graça é um mistério. É inexplicável. É inexplicável. Não tem explicação para tanta doçura, para tanto amor que muda uma vida. Muda um passado de 5 maridos. Que passado é esse? É a graça. É a graça que muda. É a graça que levanta. E eu quero dizer uma coisa. Deus pega o teu passado para construir o teu futuro. O teu passado serve para construir o teu futuro. Essa é a parte chave desse texto. Gente, no versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Sabe o que ele está dizendo? Vai, pega o teu passado e vem. Eu quero curar as suas lembranças do teu passado. Jesus, quando ele começa a falar conosco, e a gente começa a entender as coisas dele, as verdades dele vêm à tona na nossa vida. Nada fica oculto, nada fica escondido. Ele começa a limpar aquilo que estava atrapalhando a nossa vida. Ele começa a mexer na nossa vida de uma maneira. Ei, tem gente aqui dentro que Jesus começou a mexer no passado. Ei, não é para trazer passado de volta. Não é para fazer. Não. Ele traz para você entender que você não depende mais do teu passado. Você depende da tua origem. De quem Ele chamou você para ser. O teu passado não pode fazer você parar. O teu passado não pode te lançar medos, nem acusações. Porque Jesus Cristo, pela graça dEle, já te libertou. O passado nos condena. O passado fere. E Jesus veio para libertar você. Ele veio para trazer vida. Ele veio para trazer vida. Jesus traz a verdade à tona. E pega essa mulher num simples diálogo e começa a levar a lugares. Primeiro diálogo está aqui embaixo, ó. Está aqui. Ei, se você tomasse a água viva, se você soubesse quem eu sou, primeiro está aqui embaixo. Mas agora ele pega o diálogo e vai subindo para o mundo espiritual. Aí ele pega o passado dela e leva para lugares altos. E mostra o lugar que ela está. Ele mostra que ela está sentada acima das potestades, nos lugares celestiais. E que o passado está debaixo dos seus pés. Posso ouvir um amém? O teu passado, as tuas dores estão debaixo dos teus pés. Você já não está mais vivendo nos lugares baixos de Samaria. Mas Jesus veio e pela graça Ele vai te levando a lugares altos. Para que você possa flutuar. Para que você não possa mais lembrar das coisas que feriram você. Para que você possa caminhar para o destino que Ele tem para a sua vida. Ninguém vai mais fazer você parar. Porque a tua origem tem um destino. A tua história tem um destino. Por mais que você não esteja vendo,
A mulher samaritana não conseguia enxergar. Até que Jesus começa a levar ela para lugares altos. E ele diz: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus pega e traz à tona o que estava oculto e escondido. O que fazia ela parar. O que fazia ela ir buscar água no poço ao meio-dia para não encontrar com ninguém. Jesus levanta ela e diz: ei, eu tenho água viva para você. Isso não vai fazer você parar. O teu passado não é a tua origem. E ela disse: Senhor, eu vejo que és profeta. Ela já começa a olhar com os olhos da fé. A fé que enxerga o que ninguém vê. Primeiro ela começa a ver como profeta, até chegar a ver como Cristo, o ressurreto, aquele que tem todas as palavras, aquele que indica o caminho, aquele que nunca nos deixa só. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é. Vocês não entenderam. A hora vem, e agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem, que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus começa tirando as verdades dessa mulher. E ela começa a entrar no Espírito e conhecer quem Ele é. Talvez você está dizendo: pastora, nada acontece na minha vida. Os medos me fazem parar. Talvez você precise olhar para o teu passado que está brecando você. Está brecando o teu futuro. Você está olhando para si mesmo. Você não está olhando para a tua origem. Você está pondo culpa em pessoas. Você está dizendo que você não pode. E quando nós dissemos que nós não podemos, nós estamos colocando Jesus a um lugar abaixo do que Ele é, do que Ele está. Por isso Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a tua história. Eu não sei como que Ele vai fazer, mas Ele marcou um encontro com você aqui hoje. Ele tem um encontro com você aqui hoje. Um encontro com o sobrenatural. Esse encontro que aconteceu aqui não foi simplesmente um encontro. Foi algo sobrenatural. Que mudou completamente a vida dessa mulher, dessa cidade. De muitos homens dessa cidade. Não é um ser vivente, mas ela é um ser celestial. Efésios 2, no versículo 5, no versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Jesus nos leva a assentar nos lugares celestiais. Jesus levou essa mulher a assentar nos lugares celestiais. Terceira coisa que eu quero que você entenda:
O teu passado não te define. E quem te define é a tua origem. Ela sabia que viria o Cristo. Ela estava à espera do Messias. E Jesus, no versículo 25, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem quando ele vier e nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Ele é o eu sou. Ela sabia que ele viria. Ele veio para buscar ela e para levar a origem, onde tudo começou, a história que ela tinha. Ezequiel, no capítulo 16, no versículo 3, e diz assim o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe heteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixa. Não se apiedou de ti olho nenhum, para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti, antes fosse lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa no dia em que nasceste. E passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e disse-te: ainda que estejas no teu sangue, vive. Ainda que estejas no teu sangue, vive. Não importa como foi o teu nascimento, ainda que esteja com dores, ainda que esteja sangrando, o Senhor veio e disse: vive-te. Viva! Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero dizer para você: Deus tem o escape para tudo. Ele sopra em você a vida. Ele sopra em você a vida. Efésios 2, no versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ei, mesmo que você esteja morto, morta, Jesus vivificou você. Ele soprou sobre você. Ele soprou sobre as suas narinas. Ele soprou a tua história. A tua história não acaba aqui. Ela só está começando. A graça te faz andar por lugares altos. A graça move em teu favor. Eu estava lendo um livro e a pessoa disse que ela estava com tantas dores, mas que a fé que estava dentro dela, a vida dela queria se trancar, queria se fechar, mas ela disse: eu tenho dores, mas eu vou ter dores em movimento. Eu entendi uma coisa: você não pode parar, mesmo diante das tuas dores, você tem que se movimentar. A fé e a graça te levam a lugares em movimento. Não pare, não pare. Eu estou dizendo para alguém aqui: não pare, porque Deus ainda não terminou a tua história. A tua história tem algo lindo. Os
Os nossos medos querem fazer a gente parar. Pessoas querem fazer a gente parar. O movimento da vida quer fazer a gente parar. Mas eu quero dizer para você, quando você está na graça, meu Deus, nada faz você parar. Está doendo, mas eu estou em movimento. Está doendo, mas estou em movimento. Não está fácil, mas eu estou em movimento. A tua hora chega. Deus está preparando tudo e Ele sempre faz. Ele fez com essa mulher. Ele preparou a hora da chegada. Ele preparou o momento. Ele preparou a frase para quebrantar o coração. Ele foi quebrantando através da graça, do amor, da humildade. Ela foi movendo, ela foi sendo movida. Eu não sei se você precisa fazer isso na sua casa. Através da sua vida, Deus vai conquistar muitas pessoas. Pare de olhar para si mesmo. Não olhe mais para a tua história passada. Olhe para a tua história que Deus tem conquistado para você. Se você veio aqui nessa noite, é porque a tua história não acabou ainda. É porque você tem sede, porque você tem fome. E Jesus está aqui nessa noite para matar a tua sede, para saciar a tua sede. E quando Ele sacia a nossa sede, o nosso interior fica forte. O diabo, quando você vem para a igreja e você se fortalece, o diabo diz assim: ei, vamos mudar a rota. Rasgou. E agora? Vamos ter que mudar tudo. Sabe por quê? Porque você se fortaleceu. E um crente cheio da graça de Deus, ninguém pode segurar. Deixa eu falar uma coisa muito séria. O Evangelho é descanso. O Evangelho é descanso. Se você está cansado, se você está cansada, se você está... Ei, eu quero te dar uma notícia. Jesus veio para tirar a tua carga. Ele não quer pôr mais carga em você. Ele veio para perdoar os teus pecados. Ele já perdoou. Já foi lançado no mar do esquecimento. Quem está procurando os seus pecados é você mesmo. Toda mentira de Satanás contra a tua vida já caiu por terra. Já caiu por terra. Ele preparou para uma mulher que tinha 5 maridos, estava com um que não era dela. Mas Ele decidiu que Ele amaria pessoas como ela. E se Ele amou essa mulher, Ele pode amar eu e você também. Ele pode fazer para mim e para você também. Não importa o que você passou. Não importa as dores que seu pai e sua mãe colocaram em você. Não importa o passado que você não fez o que devia fazer. Que falou o que não tinha que falar. Não importa. O que importa é daqui para frente. O que você vai fazer com tudo. Com a origem. Do começo de tudo. Com aquilo que Ele tem para você. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para a minha origem. Ei, prossiga para aquilo que Deus te chamou. Prossiga para a tua origem. Deus tem uma história maravilhosa para nós. E eu vou dizer uma coisa: sem fé você não chega a lugar nenhum. Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Toma posse. Sabe do quê? Daquilo que você não é. Daquilo que você acha que não é. Quando a fé entra em você, você diz: vai dar certo. Eu creio. Já conquistei. Já andei.
já aconteceu. Deixa eu dar uma notícia para você. Na tua origem, já aconteceu. Você é o espelho de Deus nessa terra. E Ele não colocaria um espelho quebrado. Ele não colocaria um espelho distorcido. Ele quer que você se levante, para quando as pessoas olharem para você, elas digam: ali vai Jesus. Ali vai Jesus. Ali a graça dele está andando junto. Eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Quando você chegar na tua casa, a graça vai estar com você. As coisas vão começar a acontecer. Porque a mudança é aquilo que eu me posiciono. A mudança começa por mim quando eu me posiciono. Quando eu saio do meu meio-dia. Quando eu paro de querer sair ao meio-dia, sozinha, que não tem mais ninguém. Quando eu começo a falar: Deus tem um plano para a minha vida. E esse plano vai ser cumprido. Eu quero dizer que o plano de Deus não vai ser frustrado na tua vida. E por último, a gente vê que esse diálogo de humildade, de amor e de graça, ele faz dessa mulher alguém relevante na história. A origem te leva de volta ao caminho. Quando Jesus disse: eu sou o que falo contigo, ela entendeu que ele era o Cristo. Ela deixou, pôs a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. As palavras daquela mulher mudaram muitas vidas. As tuas palavras podem mudar muitas vidas. Uma mulher fracassada, que se encontra com a graça, se encontra com o amor de Jesus, ela muda o seu interior. Jesus sacia a sua sede. Agora ela não tem mais medo de se levantar e ir naqueles homens que talvez abusaram dela, que talvez foram maridos. A Bíblia não conta, mas eu acho que todo mundo conhecia aquela mulher naquela cidade. E mesmo assim ela se levanta e vai naqueles homens. E a Bíblia diz no versículo 39: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. E muitos deles creram na tua palavra que o testificou. Jesus curou você. Jesus levantou você. E agora você está testificando que a tua história ainda não foi completa, mas que Jesus sacia a tua sede. E que Jesus vai completar a tua história. Essa mulher, ela conquistou um lugar. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher:
Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Que coisa boa! Ela descobriu que ele poderia saciar a sua sede. A sede do medo. A sede de querer ir e não conseguir. A sede de não conseguir fazer algumas coisas que você quer. A sede do teu relacionamento. A sede de amizades. A sede da busca de algo melhor. Ele saciou a sede. E ela foi equilibrada. E hoje, Jesus quer saciar a sua sede. Para que você possa profetizar que Ele pode todas as coisas. As pessoas na sua casa vão olhar para você e vão ver a graça de Deus na sua vida. Talvez eles olhem para você e digam, como talvez dizem para aquela mulher: mas não é essa que tinha 5 maridos? Não é aquela rejeitada? Não é aquela que ninguém queria? Não é aquela mulher que vinha ao meio-dia? Ei, agora tem uma multidão atrás dela. Por causa da palavra dela, todos creram em Jesus. Tenho certeza que através dessa mensagem você pôde experimentar um pouco daquilo que nós temos vivido aqui na Comunidade da Fé. Por isso, não se limite apenas em ficar do outro lado da tela. Não importa se você está longe ou perto, nós estamos com os braços abertos para te receber. Comunidade da Fé, um lugar para você amar e ser amado.